Hoje em dia, segurança para uma empresa moderna é muito mais do que só câmera e alarme, né? Virou uma questão estratégica. E é por isso que a gente vai mergulhar fundo no papel de uma consultoria em sistemas integrados de segurança. Vamos entender como ela pode ser a peça-chave para proteger um negócio, otimizar os recursos e, o mais importante de tudo, manter a operação em conformidade com as leis. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo os perigos reais de não estar em conformidade. Depois, vamos ver o que de verdade um consultor faz na prática. Na sequência, a gente explora as ferramentas e tecnologias que entram em jogo. E para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre por que a cultura de segurança é a base que sustenta todo o resto. Vamos nessa! Bom, vamos começar pelo ponto que tira o sono de muito gestor: os riscos de não estar em compliance, ou seja, em conformidade. Muita gente ainda vê isso como um custo, sabe? Mais uma conta para pagar. Mas a verdade é que isso é uma virada de chave, é um investimento crucial para a sobrevivência do negócio. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Porque com a complexidade dos riscos hoje em dia, que vão de um ataque cibernético até um crime físico contra o patrimônio, ter um sistema de segurança não quer dizer necessariamente estar seguro. A proteção de verdade vai muito, mas muito além de só instalar umas câmeras por aí. E essa citação aqui do Paul McNulty, olha, ela resume tudo de um jeito perfeito. Traduzindo, é algo como: se você acha que a conformidade é cara, experimente a não conformidade. E é a pura verdade. As multas, o estrago na reputação da marca, as perdas operacionais, tudo isso pode ser absolutamente devastador. Tá, mas afinal, o que é esse tal de compliance? De forma bem simples, é jogar segundo as regras. E não é só para evitar multa, não. É sobre garantir que os processos da empresa sejam transparentes, sabe? É sobre prevenir fraudes, desvios e aquelas falhas operacionais que no fim do dia custam uma fortuna. E isso aqui mostra que a coisa é séria, não é teoria. No Brasil, leis como a anticorrupção e principalmente a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, mudaram completamente o jogo. E ainda por cima tem os padrões internacionais como as normas ISO. Tentar navegar nesse labirinto de regras sem um guia especializado é um risco gigantesco para qualquer empresa. E isso nos leva direto para a nossa segunda parte. Se o cenário é tão complexo, quem é que ajuda a colocar ordem na casa? É aí que entra a figura do consultor de sistemas integrados de segurança. Mas o que ele faz exatamente? O ponto central é esse aqui, ó. O consultor é o especialista técnico que está do lado do cliente. Ele não está ali para vender equipamento. Ele vende conhecimento, ele vende garantia. O trabalho dele é ter certeza de que a solução que vai ser implementada é a melhor para a necessidade daquela empresa e não a que dá mais lucro para o fornecedor. E como isso funciona no dia a dia? Bom, o trabalho é extenso. Vai desde a análise de riscos até auditar os fornecedores. Pensa só no exemplo clássico que veio do nosso material. Um fornecedor entrega um lote de câmeras de uma qualidade bem inferior à que foi contratada. Sem um olho técnico, a empresa talvez nem percebesse. Mas o consultor vai lá, identifica o problema e garante a troca antes que o prejuízo aconteça. Certo, a gente já entendeu o porquê e o quem. Mas e o como? Quais são as ferramentas e as táticas que uma consultoria usa para tirar a estratégia de segurança do papel e transformar em algo que funciona de verdade? Tudo começa com um método. Uma consultoria séria não trabalha com achismo. Ela usa padrões internacionais como a ISO 30000. Essa norma define o risco como o efeito da incerteza sobre os objetivos. E o trabalho do consultor é justamente transformar essa incerteza em um risco que pode ser calculado e, claro, gerenciado. E essa norma, a ISO 31000, dá um roteiro bem claro. É um passo a passo. Primeiro, identificar quais são os riscos. Depois, analisar, para entender o tamanho do estrago que eles podem causar. Em seguida, avaliar se esses riscos são aceitáveis ou não. A partir daí, tratar os riscos, ou seja, criar barreiras e controles. E, por fim, a parte mais importante: monitorar sem parar. Porque segurança não é um projeto que acaba, é um processo contínuo. Outro ponto estratégico é a grana. É melhor comprar tecnologia ou alugar? Comprar o que o mercado chama de CAPEX é igual a comprar um carro. O investimento inicial é altíssimo e a tecnologia fica velha rápido. Já alugar, o OPEX, funciona como assinatura de streaming. O custo mensal é menor e você garante que o sistema esteja sempre atualizado. Num setor que muda tão rápido como o da segurança, o OPEX geralmente é a jogada mais inteligente. E é aqui que a gente vê para onde o futuro está indo. Não estamos mais falando só de câmeras comuns.
A segurança de ponta hoje usa inteligência artificial que analisa vídeos sozinha, drones que fazem ronda de forma autônoma, radares. São sistemas que agem antes do problema acontecer, em vez de só registrar o que já passou. Mas talvez o mais legal seja isso aqui. A recomendação não vem só do catálogo do fabricante, não. Uma boa consultoria vai para campo, ela faz testes práticos reais lá na instalação do cliente. Simula uma invasão, por exemplo, para validar na prática qual tecnologia funciona melhor naquele ambiente específico. A decisão é baseada em evidência, não em promessa. Agora, a gente chega na nossa última sessão, e talvez a mais importante de todas. Já falamos de risco, de processo, de tecnologia, mas nada disso funciona de verdade sem o fator humano. A cultura de segurança é o que, no fim das contas, sustenta o sistema inteiro. E para construir essa cultura, a gente precisa de pilares bem sólidos. É preciso ter a conscientização de todo mundo, da diretoria ao chão de fábrica. É preciso ter um código de conduta claro, fazer treinamento sempre e, como a gente já viu, simulados para testar tudo. E claro, nada disso funciona sem um apoio claro e visível da liderança, mostrando para todo mundo que segurança é um valor inegociável ali. Essa frase parece simples, mas ela é a mais pura verdade. A empresa pode ter a tecnologia mais cara e avançada do mundo. Se um funcionário deixa uma porta aberta ou clica num link suspeito, todo aquele investimento pode ir por água abaixo. O engajamento das pessoas é a primeira e a mais importante linha de defesa. E essa é a ideia final que a gente precisa ter em mente. A cultura é a fundação de tudo. É o que continua funcionando mesmo quando a tecnologia falha. É a cultura que garante que os procedimentos sejam seguidos e que cada pessoa na organização se sinta dona da segurança de todo mundo. Então, para a gente amarrar tudo, o que uma empresa ganha quando investe em uma consultoria especializada? Garante que está em dia com as leis, reduz os riscos de um jeito real, que dá para medir, aumenta a eficiência da operação, melhora a governança e, o principal, protege o que realmente importa, as pessoas e o patrimônio. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Num mundo tão cheio de incertezas, operar sem uma estratégia de segurança bem definida não é economizar, é apostar. E a pergunta que fica no ar é: qual é o verdadeiro custo de não saber se um negócio está, de fato, protegido?